Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita bênção, muita graça de Deus na tua vida. Pois bem, direto ao assunto, quem proclamou a independência do Brasil não foi D. Pedro I, e sim Maria Leopoldina, a sua brilhante e linda esposa. O Brasil teve em seus quadros uma rainha extraordinária. Todos sabem que eu admiro muito D. Pedro II, filho dela. Mas D. Pedro I deixou muito a desejar como rei, como marido. E Leopoldina, Maria Leopoldina, era brilhante, inteligente, linda, maravilhosa, sábia. E quem comandava esse país, na verdade, era ela, enquanto seu marido raparigava. E, na verdade, temos que ter um olhar ao passado, porque muitas coisas se consertam no presente e no futuro, dando uma olhadinha no passado. E onde está o passado está dentro de nós. Às vezes, para quebrar umas maldições, temos que observar onde elas nasceram. E aí, Maria Leopoldina ficou como, vamos dizer, presidenta, do Brasil, interina, enquanto seu marido foi para São Paulo conter uma revolta dos paulistas que queriam ficar independentes do Brasil. E nesse meio tempo veio a Ordem de Portugal para a família real retornar a Portugal, e o Brasil se tornaria mera colônia novamente de Portugal, obedecendo tal. Então não dava tempo Maria Leopoldina avisar o seu esposo, como ela estava como imperatriz temporária enquanto seu esposo estava na guerra, ou seja, se ele morresse na guerra alguma coisa, ela continuaria sendo a imperatriz do Brasil. Então ela comandou o Brasil, ela foi a primeira presidenta do Brasil. Então ela, junto com José Bonifácio, assinou a Carta de Independência do Brasil. Mandou para Portugal e mandou uma outra carta para o seu marido, que estava na frente de batalha em São Paulo. Esta mulher foi brilhante, ela teve os seus problemas, como todo mundo tem, mas ela foi brilhante. A morte dela foi trágica, foi terrível, e talvez esteja aí uma das maldições que pegou no Brasil. Países que foram violentíssimos, hoje não é tão violento quanto o Brasil com a mulher, ou seja, vamos citar aqui a Noruega, que os vikings deu origem à Noruega, aqueles Países Baixos ali, não tem a mesma mortalidade de mulheres que o Brasil tem. Por quê? Se eles eram tão violentos, eles assaltavam, roubavam, destruíam tribos inteiras, de repente eles mudaram e ficaram tão pacíficos, e nós que não éramos tão violentos assim, ficamos em um país tão violento assim. A história de Maria Leopoldina pode explicar muita coisa. Ela foi vítima de uma maldição dos Bragança, já que ela tinha só filhas, e essa maldição vem caminhando desde Portugal na família Bragança. Estuda aí sobre a maldição dos Bragança, é terrível. E ela teve só filhas. Quando ela engravidou, para ter a sua criança, houve um problema com seu esposo, que estava com uma amante fixa, que a amante todo mundo tinha naquela época, era dos homens normal, era muito normal, a mulher nem ligava, Mas essa amante fixou, a vampira fixou na frente do palácio, começou a afrontar a Leopoldina, e depois o seu marido, em um ataque de fúria, teve um problema de violência com ela, na qual ela abortou e depois morreu. Uma história muito triste, de uma mulher que proclamou proclamou a independência do Brasil. 7 de setembro é a comemoração da independência do Brasil, foi quando D. Pedro recebeu a carta lá em São Paulo, à margem dos rios Ipiranga, e fez aquele negócio todo, que dizem que fizeram, será que foi mesmo? Mas ficou sendo assim, no dia 7 de setembro. Mas quem proclamou mesmo a República foi Maria Leopoldina. Maria Leopoldina foi quem proclamou a República, e essa história dela possivelmente possa explicar muitas coisas que acontecem no Brasil. Deixe o seu like e coloque aí a sua opinião, Faça a pergunta. Para você fazer pergunta a Joilson de Assis, é só você colocar: eu quero saber isso, Joilson de Assis. Eu quero saber aquilo, Joilson de Assis. Visita o nosso canal e Deus te abençoe. Então,
Quem proclamou a República do Brasil? Opa, República não. Quem proclamou a independência do Brasil foi Maria Leopoldina, uma imperatriz linda, maravilhosa, sonhadora, cheia de sonho, uma mulher extraordinária, que foi infelizmente envolvida por uma maldição, né? E sofreu muito e morreu. Talvez a gente tenha que reconhecer alguns erros do passado para consertar o presente. Talvez nem exista passado, nem presente, nem futuro, seja um tempo só. O passado tenha sido ontem e o futuro é daqui a um minuto. Então, e o passado se interioriza, vai para dentro das pessoas e viram instintos. E às vezes, para haver uma libertação, já que o nosso canal é um canal de libertação, temos que analisar o passado, ter a opinião e tentar consertar no presente. Não foi isso que Cristo fez, né? O passado de Adão foi consertado pelo presente de Cristo. Então, existe uma distância muito grande entre a história oficial e o que se especula ser, mas na verdade, isso que eu estou falando não é uma especulação. A carta com a assinatura dela está em Portugal. Quem assinou a independência do Brasil não foi Dom Pedro I, foi Maria Leopoldina, que estava como imperatriz provisória enquanto seu marido estava na guerra de São Paulo queria separar, tal, essas coisas. Ela é, na verdade, a matriarca do Brasil, Maria Leopoldina. Como é que ela morreu? Ela engravidou, o marido com amante fixa, porque amante todos tinham naquela época, tá? Mulher, cabaré, essas coisas, antigamente era normal. Mas ele arrumou uma amante fixa, que fixou nele, que confrontou ela, que desejava o mal a ela, né? E uma noite, um ataque de fúria, ela grávida da sua criança, que seria possivelmente um rei do Brasil, um imperador do Brasil, ela sofre uma surra muito grande, um problema muito grande, ou ele se manifestou, já que tem problema de espírito na família, né? Vindo lá de Dona Maria, né? Que já vinha de uma perseguição, de uma maldição, tanto dos franciscanos quanto dos jesuítas, viu? Não é só da franciscano não, mas a maldição também, eles também mexeram com os jesuítas e eles já vinham tentando escapar. Ninguém sabe se foi um ataque de fúria, ninguém sabe se foi por causa da amante, ninguém sabe o que foi que houve, se ele não aceitou alguma coisa que ela fez. Sabe-se que em estado de graça e grávida, ela sofre um problema muito sério, trancada entre quatro paredes, e quando ele sai e vai embora para outro lugar, ela fica passando mal, ela aborta, né, da sua criança, e ela escreve as cartas, que são os registros, dizendo que iria morrer de desgosto. Morrer de desgosto por quê? Que desgosto foi esse? Então, para melhorarmos, temos que reconhecer alguns erros do passado. Erros e problemas todas as famílias têm, famílias nobres, famílias sem ser nobres, reais, né? Mas às vezes quando bate na nobreza, esse problema, como é nobre, passa para toda a população. O que foi que Dom Pedro fez com ela? Uma surra? Ela grávida? Por que esse ataque de fúria? Por causa da amante que morava em frente à casa? Será que a amante estava fazendo macumba para a Leopoldina? Eita, Jesus! É mesmo, né? Então, esse moído houve. Quem proclamou a República do Brasil? Quem proclamou a independência do Brasil foi Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. E pronto. Quando Dom Pedro I veio saber, era quase uma semana depois que ela tinha proclamado e já mandado a carta para Portugal e mandado a carta para o seu marido. Então já estava tudo definido, né? Teve aquele showzinho, independência ou morte total. Bem, aquilo é a poesia, né? Porque existe o real e a poesia e o real. Mas onde entra a questão de libertação aí? Seria por isso que o Brasil sempre foi campeão em feminicídio? Seria por isso que existem tantos choques graves entre homens e mulheres? Seria por isso que alguns lugares, né, os homens se comportam assim como, sei lá, como Dom Pedro, né?
Dom Pedro era o quê? Indouto, guerreiro, tudo bem, fazia guerra, né? Esse negócio, guerreiro do Brasil, tal, do Brasil, aquilo foi tudo poesia, né? Ele não gostava de arte, ele gostava de rapariga, mulher, né? E tinha muitas. Ele semeou seu sêmen no Brasil inteiro. Eu acredito que um homem desse deve ter o quê? Uns 200 a 300 filhos. Isso não diminui nada porque todos fizeram isso, né? Mas aí pode explicar muita coisa no presente. O passado explica o presente, porque o passado está dentro de nós. Quando o homem perceber que o passado não está longe dele, mas sim dentro dele, muita coisa vai mudar nesse homem. E quando nós reconhecemos os erros do passado, poderemos mudar o presente e o futuro. E aí fica a explicação e a nova pergunta: por que o Brasil é tão violento em seus relacionamentos, inclusive de marido e mulher, patrão e empregado? O Brasil é violentíssimo entre esses dois, né? Relacionamento em si. O que teria acontecido? A história nos dá muita explicação. Mas isso é um tema para o nosso próximo assunto. Veja aí o mistério da história, Joilson de Assis, DNA e a história, Joilson de Assis, a espiritualidade do DNA, libertação do DNA, Joilson de Assis. Você vai encontrar mais ou menos esse assunto sobre DNA, maldições, como quebrar. Quer quebrar maldições? Nosso canal ensina. Nosso canal de libertação. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e seja membro. E qualquer coisa que você quiser perguntar ao pastor Joilson de Assis, estou aqui para tentar responder. É só você colocar: eu quero saber isso, Joilson de Assis, quero saber aquilo. Chega uma hora onde a ciência, a matemática, tudo se encontra em um grau de espiritualidade. E a história, ela é mais espiritual do que você imagina. E ela está mais presente do que você pensa. Porque a história está dentro de nós. Paz e luz! O que você acha disso, hein? Quem proclamou a independência do Brasil foi Leopoldina. Bendita seja Leopoldina. Amém. E seu filho, né? Dom Pedro II.